Olá, estamos iniciando o nosso módulo 7 aqui de Administração e Perspectiva, e nesse módulo 7 nós vamos tratar agora da teoria clássica da administração, a teoria clássica que surgiu em 1916 na Europa, mais precisamente na França, através de Henri Fayol, que foi o fundador da teoria clássica. Então é o que nós vamos ver nesse módulo. Henri Fayol é considerado o fundador da teoria clássica da administração, engenheiro de formação, e fez sua carreira dentro de uma empresa metalúrgica e carbonífera, onde desenvolveu todos os seus estudos, e inclusive o primeiro deles foi justamente no sentido de definir as funções básicas que existem dentro de uma empresa. Assim sendo, então, as empresas possuem as seguintes funções técnicas. A técnica está relacionada com a produção de bens e serviços da empresa. A função comercial está relacionada com a compra, venda e permutação. Já a função financeira é relacionada com a procura e a gerência dos capitais. Também tinha a função de segurança. A função de segurança era mais relacionada com a proteção e preservação dos bens das empresas e das pessoas. As funções contábeis, que já eram relacionadas com os inventários, registros, balanços, custos e estatísticas. E, finalmente, a função administrativa. A função administrativa é responsável por organizar, coordenar e sincronizar todas as demais funções. E entendia Fayol que justamente a função administrativa ela ficava acima de todas as demais funções, porque cabia a ela fazer toda a sincronização e a harmonia de todas as funções, incluindo até a definição do plano de ação da empresa. E Fayol, já na época, definiu a administração como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, já vindo praticamente em linha com os princípios da administração, que daí passaram a ser estudados ao longo dos anos, até chegar no momento atual. E por falar em princípios, Fayol também definiu os princípios gerais da administração de uma forma bastante ampla, dizendo que a administração ela tinha como seguintes princípios: primeiro, a divisão do trabalho, que consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. A autoridade é a responsabilidade, que a autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar a obediência. Então toda a empresa tem que ter claro a autoridade e a responsabilidade. A disciplina, que depende de obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. A unidade de comando está referente a que cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. Não pode ter mais do que uma pessoa dando ordem para uma única pessoa. A unidade de direção já está relacionado ao conjunto, às ações, que cada ação ela deve ter uma unidade de direção. A subordinação dos interesses individuais aos gerais, isso aí é uma coisa, digamos, bastante lógica dentro das empresas, onde os interesses da empresa têm que prevalecer sobre o interesse das pessoas. A remuneração do pessoal também deve dar uma remuneração justa e uma garantia de satisfação para os empregados, para que eles possam produzir e dar a retribuição para a empresa através do seu trabalho. Já o princípio da centralização, ele refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. E já falando em hierarquia, aí surge também a cadeia escalar, que é uma linha de autoridade que vai do alto escalão até lá embaixo, até os operários, até os comandados por esse alto escalão. Ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana. Equidade, que é a amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Quer dizer, nós temos que ter justiça, temos que ser amáveis com o pessoal que trabalha conosco para obter a lealdade do pessoal. A estabilidade do pessoal está relacionada com a rotatividade do pessoal, que é prejudicial para a eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanece no cargo, tanto melhor para a empresa. Já o princípio da iniciativa é a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. E encerrando com o espírito de equipe, que é a harmonia, a união que tem que haver entre as pessoas, que com isso cria-se uma força para a organização.
E outro autor também da escola da teoria clássica da administração é Linda Urwig, que também propôs alguns princípios de uma forma bem mais enxuta do que as de Fayol, onde o Urwig dizia que os princípios deveriam ser o princípio da especialização, onde cada pessoa deve exercer apenas uma função e, com isso, passa a ser um especialista naquilo que faz. O princípio da autoridade, que também é mantido por Urwig, que deve haver uma linha de autoridade claramente definida, conhecida e reconhecida por todos, desde o topo da organização até cada indivíduo da base. O princípio da amplitude administrativa é que vai determinar quantos subordinados que cada pessoa vai ter sob o seu comando, e aí, claro, que depende da complexidade de cada organização. E o princípio da definição é que todos os deveres, autoridades e responsabilidades devem ser escritos para ficar bem claro para todo mundo o que deve ser feito dentro de uma organização. Bom, e com isso nós encerramos aqui a teoria clássica da administração, que teve como o seu fundador Henri Fayol. E ao contraponto da escola de administração científica e a teoria clássica da administração é que, enquanto a escola de administração científica de Taylor, ele dava mais ênfase nas tarefas, em cada atividade. Já Fayol procurou dar uma ênfase maior na estrutura das empresas e no aspecto do funcionamento das empresas. Então era o contraponto da Escola de Administração Científica, criado agora por Henri Fayol com a teoria clássica da administração. E assim encerramos o nosso módulo 7. No próximo módulo vamos ver a teoria das relações humanas de Elton Mayer.